Diga, nesta hora, eu creio que eu vou receber de Deus, que eu serei instruído, que eu serei abençoado, que eu receberei revelação da palavra de Deus. Diga, a minha vida será transformada. Diga, o meu coração vai se encher de fé pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia e nós estamos estudando Gênesis. Se você quer conhecer o propósito de Deus, o plano de Deus, temos de começar lá do começo. Vamos começar então lá de Gênesis. Você pode assentar, vamos ler assentados mesmo. E na nossa última reunião, nós paramos no versículo 2, né? Nós ficamos um bocado de tempo do versículo 1 e 2, mas glória a Deus, porque a palavra do Senhor é tão rica, e quanto mais nós escavamos nela, parece que mais temos para receber de Deus, mais somos instruídos, abençoados, nutridos. E no capítulo 1 de Gênesis, que é a primeira página da sua Bíblia, diz então que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus é o Criador de todas as coisas, amém, irmãos? A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós vimos o que significa isso aqui, eu não vou repetir, você pode depois ouvir a fita. Mas, em poucas palavras, aqui é uma alegoria, uma história da sua vida, da minha vida. O homem foi criado bom, o homem foi criado por Deus bom, mas por causa da queda, por causa da semente do diabo, o homem tornou-se pecador. E a Bíblia fala então que no começo Deus criou o homem, mas o homem veio a se tornar sem forma, vazio e em trevas, com um abismo dentro dele. É o que nós vimos aqui nesses dias. Mas Deus então, na sua misericórdia tremenda, veio para fazer a obra. Porque Deus não criou o homem para ser um caos, sem forma, vazio, em trevas. Não. Em vez de ser sem forma, Deus criou o homem para ser a sua própria imagem e semelhança. Em vez de ser vazio, Deus criou o homem para ser um vaso, para ser cheio dele mesmo, de Deus. Em vez de ser alguma coisa em trevas, Deus criou o homem para desfrutar da sua luz, da luz da sua presença. E em vez de ter um abismo dentro de si, Deus criou o homem para ter vida abundante, como um rio que jorra do seu interior. Mas como é que Deus faz isso? Essa é a sua história. E você pode ouvir com detalhes depois, na fita, se você quiser. Como Deus faz isso? Pela palavra e pelo Espírito. No verso seguinte, no verso 2, nós lemos que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E a palavra pairar aqui significa o mesmo que chocar, não é? Estava ali para gerar vida. E enquanto o Espírito pairava, a Bíblia fala que Deus disse, no verso 3. Deus disse, o Espírito pairando e Deus dizendo, a palavra e o Espírito. Tudo o que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. Vamos dizer isso juntos? Tudo o que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Tudo. Na vida cristã, tudo é uma questão de poder de Deus e de revelação da palavra. Tudo é uma questão de unção do Espírito e palavra viva. Tudo é uma questão de ensino da palavra e tudo é uma questão de ser cheio do Espírito de Deus. Porque é dessa união da palavra com o Espírito que a vida de Deus é gerada dentro de nós. Nós fomos gerados pela palavra da verdade, mas também fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a palavra é o Senhor Jesus e o Espírito Santo é vida. E é dessa união do Espírito com o Filho que a vida se manifesta. E assim aconteceu com você. Você era essa pessoa em trevas, vazio, sem forma, com um abismo. Mas um dia o Espírito começou a pairar em cima de você. Aleluia. Porque alguém orou por você. Alguém amou você. Alguém achou que valia a pena orar por você. Às vezes nem era alguém que conhecia você. Sabe, você vai ter surpresa na eternidade. Alguns aqui talvez foi o pai e a mãe que orou, outros talvez foi um parente, outros foi um amigo, colega de escola, mas pode ser que você foi alguém que, um irmãozinho que estava passando, foi inquietado pelo Espírito, estendeu a mão e falou, Deus, salve este homem. Pensou que maravilha? Quantas vezes tem encontrado irmãs que elas saem e são tão usadas pelo Espírito, e elas entram no ônibus,
Todo mundo está ali sentado apenas sendo levado para algum lugar. Mas aqueles são instrumentos de Deus, que estão ali movidos pelo Espírito Santo de Deus. E mesmo ali sentados no ônibus, são instrumentos do Espírito. E eles então compartilham com o Espírito e começam a orar. Começam a olhar para as pessoas e choram. Quem está por perto nem imagina o que está acontecendo. Mas alguém está gerando, está gerando. O que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, haverá luz. E Deus disse, haja luz. Primeira experiência do homem, luz. Luz, agora eu entendo, vivia nas trevas, que ignorância, mas agora veio luz. E quando a luz de Deus vem, essa é a experiência. E nós vemos então que o novo nascimento é isso, é receber luz de Deus. Mas não basta luz, nós vimos que tem que haver também as separações, não é verdade? Primeiro, Deus separou a luz das trevas. Depois, Deus separou as águas de cima das águas de baixo. Depois, Deus separou a terra dos mares. E nós vimos que essas três separações são simbólicas, não é? Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, mas só para lembrar você, luz e trevas, é claro, você tem clareza do que significa. É o primeiro sinal de conversão, é quando você tem clareza daquilo que é de Deus, daquilo que é do diabo, daquilo que é pecado, daquilo que não é. É a primeira separação. Você quer se afastar daquilo que é das trevas e se aproximar da luz de Deus. A segunda separação, das águas de cima, das águas de baixo. Não é assim? Vamos ler na Bíblia. Olha o que diz no verso 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas de baixo e as águas sobre o firmamento. É a segunda separação. Entre aquilo que é de cima e aquilo que é de baixo. Entre aquilo que é celestial e aquilo que é meramente terreno. Entre aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. Entre aquilo que é do espírito e aquilo que é da alma. Depois de aprender a separar luz de trevas, meu querido, todo filho de Deus tem que aprender a separar aquilo que é da alma daquilo que procede do espírito. Se você não distinguir a sua alma do seu espírito, você vai ter sérios problemas espirituais. Por quê? Porque Deus fala conosco no nosso espírito. Nós devemos andar no espírito, somos guiados pelo espírito, servimos a Deus no espírito, adoramos a Deus no espírito, temos revelação no espírito, a obra do Senhor começa no nosso espírito. Temos que distinguir as coisas do espírito. E essa é uma separação. Esse é um processo de crescimento. Poucos cristãos avançam para esse nível. Mas há um terceiro nível ainda mais elevado. É o dia em que Deus faz separação entre a terra e o mar. E olha o que diz. Verso 9, perdão. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. É a terceira separação no terceiro dia. E na Bíblia, o terceiro dia é o dia da ressurreição. Porque Jesus ressuscitou que dia? No terceiro. O terceiro dia é o dia da ressurreição. Isso nos fala de um nível muito mais sutil. A Bíblia fala que a terra simboliza vida, e as muitas águas simbolizam morte. Tanto é assim, que quando a terra estava sem forma, vazia e em trevas, com um abismo, ela estava coberta de quê, meus irmãos? Água. Por quê? Porque havia morte, não havia vida ali. E na Bíblia, a terra prometida simboliza a vida. A terra é símbolo de vida, que frutifica, que germina. Mas o mar simboliza a morte. Quando Deus separa a terra do mar, está separando a morte da vida. Isso é um outro nível na vida cristã. Você vai descobrir, meu querido, que existem coisas, mesmo dentro da igreja, que é morte. Você vai descobrir que na vida cristã não basta saber se algo é pecado ou não, mas tem que se perceber se aquilo é morte dentro de você. O que você sente depois de ouvir aquilo? O que você sente depois de fazer aquilo? Entende o que eu estou dizendo? Veja, muitos perguntam, pastor, é pecado ouvir uma música FM ou não? É pecado ver um programa de televisão ou não? Não me refiro ao nosso, a outros programas. Pergunto para você, é pecado ver televisão? Claro que não. A sua vida é guiada só por esse critério, se é pecado ou não? Se a sua vida é guiada só pelo critério, se é pecado ou não, você está no primeiro nível ainda, de luz e trevas. Você tem que avançar, meu querido. Você tem que ver se o que você está vendo é vida ou morte. Depois de ouvir 6 horas de um determinado tipo de música na sua rádio FM, o que você sente? Vontade de orar? Sente o fluir de água viva dentro do seu interior? Você sente abafado, insensível, parece que não sente nada. O que é isso? A morte tocou em você.
Porque morte é isso, morte é separação. Morte não é aniquilamento, morte é separação. Um senso de que a comunhão foi quebrada, um senso de distanciamento de Deus. Tem coisas que nos aproximam de Deus, tem coisas que nos afastam. E esse é o terceiro nível de crescimento. Afaste-se daquilo que afasta você de Deus. Afaste-se daquilo que afasta você de Deus. Fuja daquilo que tira do seu coração aquela sensibilidade, aquele coração sensível. Sabe, tem músicas que nos afastam de Deus, tem programas que nos afastam de Deus, tem filmes que nos afastam de Deus, tem conversas que nos afastam de Deus, tem amigos que nos afastam de Deus, tem trabalho que afasta a pessoa de Deus, tem certos tipos de lazer que afasta a pessoa de Deus. Afaste-se de tudo aquilo que afasta você de Deus, porque é inimigo de Deus, é morte. Pastor, mas não é pecado. Não ande pelo critério só de certo ou errado, de pecado ou não pecado, mas ande pelo critério, isso aqui é de Deus ou não? Isso gera vida ou não? Se não gera vida, corre dele. Amém, meus irmãos? Bom, estou só recapitulando, porque na verdade eu falei tudo isso na última reunião. Vamos avançar. Nos dias da criação, nós paramos no terceiro dia. Agora preste atenção. A partir daí, até aqui, Deus está só criando o ambiente. Quando Deus separa a luz das trevas, quando Deus separa águas de cima de águas de baixo, quando Deus separa a terra do mar, Deus está apenas criando o ambiente para a revelação máxima, para aquilo que é o máximo na Bíblia, que é a criação da vida. A vida é o grande mistério. A vida é que é a grande coisa. A vida é que é a grande revelação. A vida é o centro da palavra de Deus. Tudo se resume nisso. E é por isso que Jesus se manifestou dizendo: eu sou a vida. Eu sou a vida. Talvez os seres humanos não percebam isso, mas todos querem vida. E vida é uma coisa misteriosa, não se explica. Vida é algo que não se define, mas você sabe quando está morto e quando está vivo. É como a luz. Você pergunta para você o que é luz, você não sabe dizer exatamente o que é, mas você sabe quando a luz está acesa e quando ela está apagada. E assim acontece com a vida. Deus então criou um ambiente através de separação. Assim também acontece na sua vida. Deus também está criando um ambiente para que você possa frutificar, gerar vida. Só há manifestação de vida, de frutificação, quando esse processo de separação de Deus se consuma na sua vida. E Deus então começa a levar você a crescer, no estágio após outro de vida. Quando você se converte, você recebe vida. Amém, meus irmãos? O que é nascer de novo? É receber a vida de Deus dentro de si. A Bíblia fala que é a vida eterna. Essa palavra eterna no original não significa só uma vida comprida, que nunca acaba. Vida eterna é a vida com a qual o próprio Deus vive. É a vida de Deus. Porque uma é a vida de um inseto. Aliás, vamos falar antes disso, né? Uma é a vida de uma ameba, né? De um vírus, um protozoário. Outro é o tipo de vida de um inseto. Já outro é o tipo de vida de um réptil ou de um mamífero. Mas outro é o tipo de vida do homem. São níveis diferentes de vida. Tudo é vida, mas são níveis diferentes. Se você for observar na Bíblia, você vai ver que Deus começa criando a vida aonde, meus irmãos? Vamos ler na Bíblia? Olha o que diz. Verso 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. É o primeiro estágio da vida, é a vida vegetal. A vida vegetal é o nível mais elementar de vida. É uma vida que não expressa a Deus completamente, nem plenamente. Esse é o começo da vida do crente. A vida do crente no começo é uma vida que não expressa o Senhor completamente. Não dá para perceber inteiramente nele uma expressão do caráter, da santidade e da vida de Deus. Mas ele já tem a vida, mas é um nível. Essa vida agora tem que avançar. Não quer dizer evoluir, mas desenvolver. E continua então, verso 13. Houve tarde de manhã o terceiro dia, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento.
verso 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. O segundo nível de vida que o Senhor criou foi os enxames de seres viventes que voem sobre a terra. Depois avançou o verso 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Já um terceiro nível de vida. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E no verso 26 diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. O que eu quero mostrar para você com isso? O homem é o ápice da criação de Deus. Nós vivemos uma época tão contraditória. Vivemos na época onde o humanismo, aquela filosofia que coloca o homem no centro, nunca esteve tão forte. Nós vivemos na época humanista, onde o homem está no centro. Por outro lado, nunca vivemos numa época onde o ser humano fosse tão desvalorizado. O ser humano é comparado, ou pelo menos é equiparado a qualquer animal. Uma galinha, um sapo, não é? Tudo é melhor do que o ser humano. Ou pelo menos é igual ao ser humano. Vivemos numa época onde a vida do homem perde o valor. Você vê na televisão os filmes onde se mata gente com mais facilidade do que se mata um boi no pasto. Porque a vida humana não tem valor. Não é verdade? Hoje as discussões sobre aborto. Quem se preocupa com aborto? Hoje aborto é uma opção. Aborta ou não? Eu vou deixar essa criança ir a bom termo ou não? Tornou-se uma opção. Por quê? A vida humana não tem valor. Pode-se abortar. O que é isso, afinal de contas? É só um feto humano. É só um embrião humano. Nada mais que desprezo. Como podem colocar o homem na posição tão baixa, tão inferior, menosprezando a vida? E há discussões sobre a eutanásia. Deve-se ou não interromper a vida? Não, alguém está sofrendo. Vamos aplicar uma injeção de morfina nele, para ele acabar com essa dor, para que ele morra. Por quê? Porque a vida é isso, não tem valor. E o homem tornou-se apenas isso. Um objeto, um número a mais. O que são as pessoas? Apenas números. Apenas pontos numa contagem estatística. Apenas percentual a mais ou a menos. É isso, apenas se tornou o homem. Apesar de todo o humanismo que se prega. Na verdade, ninguém sabe do valor que tem o homem. No final das contas, Deus criou o homem. E o homem é a exata expressão de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas preste atenção. Eu quero usar o homem aqui como apenas uma analogia no momento. Depois quero falar um pouco mais sobre ele. Primeiro, Deus criou animais de um nível, seres de um nível de vida bem inferior, que são os vegetais. Depois Deus criou peixes e aves, que tem um nível melhor, mais superior, mas ainda é um nível inferior, que não expressa a Deus completamente. Depois Deus criou os répteis, que tem um nível mais avançado, mas ainda não expressa o Senhor. Depois Deus criou os mamíferos, os animais domésticos, que são mais inteligentes, que têm uma vida superior, mas ainda assim não são a expressão de Deus. Mas no final, a Bíblia fala que Deus criou o homem. A respeito de todos os animais, se diz que Deus fez segundo a sua espécie. Mas a respeito do homem, se diz que Deus criou a sua imagem e semelhança. Portanto, o homem é uma criatura extraordinária. O homem é um ser extraordinário. Mesmo tendo caído no pecado, o homem é capaz de atitudes tão nobres. O homem é capaz de ter nobreza. Mesmo no pecado, mesmo na queda, o homem é capaz de criar coisas tão extraordinárias. Mesmo tendo o seu cérebro, sua inteligência limitada,
como dizem os cientistas, talvez a 10% do que seria capaz, 15%, quem sabe. Mesmo sendo limitado sua capacidade, o homem consegue criar coisas tão extraordinárias, consegue ir para a Lua, poderia até ir para os planetas se quisesse. Por quê? Porque foi criado à imagem de Deus. Essa ânsia do homem por criar, essa ânsia do homem por se expressar, por mostrar, por procurar desenvolver, evoluir, tudo isso tem origem em Deus, expressa Deus. E por que Deus faz isso? É isso que nós queremos compartilhar com você a partir desse momento. Por que Deus criou o homem? Por que você foi criado? Não, pastor, eu não creio que eu fui criado. É muito mais digno crer que você foi criado à imagem de um Deus sublime. Porque se você começar a pensar que você vê apenas, você é fruto de um acaso, como muitos imaginam. Não, o ser humano é fruto de um acidente cósmico. Houve uma explosão, um Big Bang, e células começaram a se juntar, formaram moléculas, coincidiu de haver um ambiente apropriado, propício, uma atmosfera, um clima, então surgiu o homem. Se você pensa que é isso só que você é, que vazio que você não tem. Que vazio. A vida, um filósofo francês uma vez disse isso, Sartre, ele era existencialista, e discutindo a respeito da existência humana, ele dizia, se a vida é isso, a vida é uma grande náusea. É isso que dá um buraco no estômago. É só isso que eu sou? Um acidente? Lá fora não tem mais nada? E a vida é só isso? É nascer, crescer, estudar um pouco, talvez se casar, ter filhos, ir e voltar do trabalho durante anos a fio, envelhecer e depois morrer? Para quê? Qual o sentido de tudo isso? Para que tudo isso? Para que existir? A vida, se você for olhar dessa forma, ela torna-se, como disse Salomão, uma grande futilidade. É como uma fumaça que se esvai no ar. É como correr atrás do vento. Um empreendimento inútil. Uma façanha sem propósito. Para que existir? Para que viver? Se você é apenas fruto de uma evolução de um animal inferior, se você é apenas um macaco melhorado, e nem sei se é tão melhorado assim, se você é apenas fruto de um primata, se é só isso que você é, fruto de uma seleção genética, uma seleção de espécie, o que é o homem afinal de contas? Não tem valor nenhum. Em que seria melhor que os outros animais? Em nada. Não há esperança. Se a sua visão de mundo é apenas essa, não há esperança. Para que se esforçar tanto? Para que criar, evoluir? Para que se preocupar com os outros? Para que se preocupar em ter dignidade? Para que se preocupar com o bem, em afastar-se do mal? Para quê? A vida torna-se, na verdade, só uma satisfação de desejos básicos. O que importa é comer, beber, fazer sexo e pronto. A vida perde o sentido. Esse é o resultado do humanismo. É esse ponto que nos leva à conclusão normal do humanismo, se a vida é assim. Mas nós não queremos assim. Há esperança. Nós queremos que há um Deus. E esse Deus eterno, infinito, um dia resolveu fazer o homem, criar o homem. O homem não é fruto do acaso. Você não é fruto de um incidente. Você não é fruto de alguma coisa que simplesmente aconteceu, de uma explosão cósmica. Você é fruto de um propósito celestial. Você surgiu no coração de um Deus. Você é divino na sua origem, porque você surgiu no coração de Deus e Deus é divino. Se você olha assim, você vê que essa vida é apenas um preâmbulo daquilo que espera você. É só um comecinho do que a eternidade está fazendo por você. Essa vida é só uma preparação para coisas maiores que Ele fará através de nós. Sabemos que o pecado entrou em cena, vamos ver isso depois. Sabemos que o mundo hoje, de fato, jaz debaixo da influência do diabo. Mas ainda assim, o homem preserva algo da sua origem, algo da imagem de Deus. O diabo tem interesse de falar que você é imagem e semelhança do macaco. Mas eu estou aqui para dizer para você que você é imagem e semelhança de Deus. Você escolhe com quem você quer parecer. Você escolhe qual que é o sentido da sua existência. É Deus. Alguém que tem vontade, que planeja, que cria e determina um destino e um propósito. Eu prefiro estar nas mãos de Deus do que estar na mão do acaso. Prefiro crer em Deus. Alguém vai dizer, mas isso é uma opção louca. É a opção da fé. Mas não é uma fé absurda, é uma fé baseada na lógica.
Olhe para quem está perto de você. Como você pode dizer que alguém tão perfeito, tão complexo, fisicamente, emocionalmente, cada parte do seu ser é tremendamente complexa. Você vê o DNA, né? O ser humano está trabalhando aí com toda a tecnologia que tem, todo o computador que tem, para poder colocar em ordem o DNA. E vai demorar, se conseguir, vai demorar ainda, sabe, muitas décadas para conseguir. Porque são bilhões e bilhões de informação dentro de uma célulazinha pequenininha. Com seus 42 cromossomos. O que é isso? Que produz combinações tão infinitas, tão fantásticas. E produz diferenças tão extraordinárias, porque não há ninguém igual ao outro. Com motivações, atitudes, posturas, com físico, com porte, com beleza, com aparência, tudo diferente. O ser humano não consegue entender, porque é complexo. Eu prefiro crer que isso é engenharia de Deus. Prefiro crer que isso é obra de um Deus grande, um Deus tremendo, que criou você. Você é o ápice da criação de Deus. Houve um dia em que esse Deus resolveu se fazer homem. É interessante que Deus nos criou à sua imagem, mas houve um dia em que Ele resolveu tomar a nossa forma. E Ele tomou a nossa forma em Cristo Jesus. Cristo Jesus não era só homem, Ele era Deus. Ele era Deus e era homem. E eu encerro falando algo para você. Qualquer animal, teoricamente, poderia ser extinto, desaparecer. Mas tem um que não pode, é o homem. Sabe por quê? Porque tem um homem sentado à destra de Deus. Há um homem no céu. Há um homem no céu. E este homem no céu está trabalhando em nós, para fazer de nós deuses na terra. Não que seremos Deus com a divindade única de Deus, onipotente, onisciente, não. Mas com a natureza divina plantada em nós. Deus quer ter deusinhos andando sobre a terra, a sua imagem e semelhança. Isso nos dá postura, dignidade, ergue a cabeça. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Sua vida tem valor, tem propósito, tem razão de ser, tem futuro, tem origem e tem destino. Deus está no começo e vai estar no final esperando você, porque Ele é o alfa e o ômega. Aleluia. Põe a sua mão no seu coração. Diga: eu creio, eu fui criado por um Deus pessoal, amoroso, que me criou a sua imagem e a sua semelhança. Diga: eu creio que Ele se fez homem para que eu me tornasse filho de Deus. Diga: eu creio que Ele tomou a minha natureza humana e me concedeu sua natureza divina. Por isso eu creio que essa natureza está crescendo em mim e vai se manifestar naquele dia, quando eu serei tal qual Ele é, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Quantos dizem